Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler Malaquias, livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3, 18. Nos diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para a tua glória e que seja também para o nosso alimento. Que assim seja, que eu desapareça e o Senhor apareça. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Veja só, irmãos, então aqui diz que o Senhor está falando, através da boca do profeta Malaquias. Ele está dizendo que o justo e o ímpio, ou seja, o injusto, tem diferença. E ele está nos dizendo que nós vamos ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez diz aqui, É claro que nós sabemos que são várias as passagens, os textos bíblicos, que Deus nos mostra essa diferença. Mas uma que nós podemos lembrar são as pragas, as 10 pragas do Egito, que da 4ª praga em diante, os hebreus não sofreram as pragas. Por quê? Porque ali já foi Deus mostrando uma das diferenças. Ou seja, o justo, aquela pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, que aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração, ele é diferente. Não que ele seja melhor, nós somos todos iguais perante Deus, e vocês sabem que eu vivo repetindo isso aqui. Mas ele é diferente pelo fato de que nós temos a proteção do Senhor. Amém? Nós temos a proteção de Deus porque nós tememos a Deus, não porque nós venhamos a merecer. Nós não merecemos. O que nós merecemos é o inferno. Mas pela graça de Deus, Ele nos libertou, nos salvou, nos livrou do inferno, nos livrou, Jesus nos livrou da ira do Pai. E Ele mostra então essa diferença entre nós, os que servem a Deus e os que não servem. É claro que eu já falei aqui também outras vezes para vocês que tem pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar do Evangelho de salvação de Jesus. Mas são pessoas que são pessoas retas, dignas, honradas. Então, estas pessoas, a única coisa que falta é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitos que não frequentam uma igreja, que não tem Jesus ainda na sua vida, têm uma responsabilidade moral diante da sociedade e são pessoas boas. São pessoas que procuram fazer o que é certo. Mas, por não estarem ainda no entendimento de que para ser de Deus precisa aceitar Jesus como Salvador, elas perdem então as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o amam e o obedecem. Então a pessoa sai perdendo as bênçãos que Deus tem para dar. E Deus só tem coisas boas para nos dar. Mas eu quero falar um pouquinho hoje então para você, como base nesse versículo que nós lemos, que eu vou repetir,
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora então nós vamos entender um pouquinho mais sobre uma das diferenças, tá? Uma das diferenças, e hoje eu vou falar sobre a diferença que a pessoa que tem Deus enfrenta no sofrimento e a que não tem Deus, o jeito que ela encara o sofrimento. Vocês lembram que eu acho que 2 ou 3 terças-feiras aqui atrás eu preguei sobre a origem do sofrimento. Quem é que lembra dessa mensagem? Amém. Então, hoje eu quero falar para vocês como que a pessoa que já conhece o plano de salvação de Deus enfrenta o sofrimento e como que a que ainda está longe enfrenta esse mesmo sofrimento, né? Então tem diferença. Por quê? Porque nós lemos ali que Deus faz diferença não por sermos melhores, mas Ele faz diferença entre o justo e o injusto, ou se você preferir dizer, entre o justo e o ímpio, ou entre aquele que já conhece o Evangelho e o que não conhece, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre como o sofrimento nos afeta. Olha só, eu falei para vocês na outra mensagem que a origem do sofrimento é o pecado, né? Nós sofremos hoje por causa do pecado. Eu não vou repetir aquela mensagem, mas só para você se lembrar aqui. A origem de todo sofrimento humano é o pecado, que foi o primeiro pecado de Adão e que entrou na raça humana e hoje está em nós. Mas só que esse mesmo sofrimento, né, que veio pelo pecado, se apresenta de formas diferentes para cada pessoa. E se apresenta, vamos dizer assim, que para você entender bem, tem pessoa que sofre muito na área familiar. Tem pessoa que sofre muito na área financeira. Tem pessoa que sofre muito na área de conhecimento. Qualquer tipo de sofrimento, de doenças, né, enfermidades. Então são sofrimentos. Às vezes o que eu sofro, você não sofre e assim vice-versa. Mas é sofrimento e veio pelo pecado. Então, já que veio pelo pecado, nós temos que entender que esse sofrimento nós merecemos ele. Porque somos pecadores. Ah, pastora, mas quem pecou foi Adão, não foi eu. Sim, Adão foi o primeiro. Mas todos nós descendemos dele. Então, o pecado entrou em nosso sangue também, e por isso todos nós também somos pecadores. E por isso, então, sofremos, porque somos pecadores. E o sofrimento, então, se apresenta de formas diferentes para as pessoas, e as pessoas apresentam formas diferentes de lidar com esses sofrimentos. Veja só, o sofrimento pode ser útil? O que é que você acha? Responda só para você mesmo. Será que o sofrimento que nós passamos muitas vezes, as dores, os problemas e situações difíceis, elas podem ser úteis para nós? Eu vou começar a dizer agora a maneira que uma pessoa que já tem Jesus como Salvador e Senhor enfrenta o sofrimento, e daí em seguida eu digo como que a pessoa que ainda não se entregou para Jesus encara e enfrenta esse mesmo sofrimento. Então veja só, o sofrimento é útil sim. Porque quando nós sofremos, nós paramos para analisar as situações da nossa vida, nós paramos para pensar. E nós começamos a entender o porquê daquele sofrimento. Então o sofrimento é útil? É. Mas o sofrimento é útil quando fazemos certas coisas. Por exemplo, uma pessoa que já aceitou Jesus como Salvador, e ele está sofrendo, seja que tipo de sofrimento que for, sofrimento é sofrimento, dói, machuca, faz chorar.
Então pode ser diferente o motivo, mas é sofrimento, dói a mesma coisa. Então a pessoa que já tem Jesus, ela vai se voltar para Deus, mais ainda, nessa hora do sofrimento, buscando compreender por que está acontecendo esse sofrimento. E essa pessoa então vai ter coragem de enfrentar esse sofrimento, esse problema, essa dificuldade, e Deus vai dar o livramento. Então veja só, uma pessoa que já conhece o Evangelho, já conhece, já sabe como Jesus é maravilhoso, que Ele quer nos ajudar a vencer as dificuldades, que Ele quer salvar a nossa alma. A pessoa que já tem esse entendimento, quando está passando por uma situação difícil, ela vai começar a raciocinar, a pensar e dizer, mas por que eu estou passando por isso? De maneira alguma vai questionar a Deus, ela questiona a si mesma, aquele que já é um salvo. Porque quando a gente questiona a Deus, nós estamos fazendo errado, porque Deus não tem culpa do nosso pecado. Deus nunca pecou, Jesus nunca pecou. Então os pecadores somos nós. Eu preguei aqui domingo ainda sobre o versículo também, que fala em Malaquias, Lamentações, que diz, do que se queixa o homem mortal? Queixe-se do teu próprio pecado. Quem é que estava aqui domingo? Amém? Então, Deus não tem culpa do nosso pecado. Deus não tem culpa do nosso sofrimento. O que Ele quer é nos livrar desse sofrimento. O que Ele quer é salvar a nossa alma. Mas daí quando a gente questiona e diz, por que Deus que o Senhor permitiu tal problema, tal dificuldade na minha vida? Nós estamos errando, porque Deus não queria que nós estivéssemos sofrendo. Nós sofremos porque desobedecemos a sua ordem, e também Adão desobedeceu lá no início, porque Deus disse, no dia que pecares, que comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E Adão pecou, Adão desobedeceu, então o sofrimento entrou. Entrou o pecado, entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou a dor, o choro, a lágrima. Tudo isso por causa do pecado. Então Deus não tem culpa, então a gente não deve questionar a Deus por que Deus permitiu. Não, foi nós que permitimos, porque nós que erramos, nós que pecamos. Somos nós que fazemos coisas erradas todos os dias, então Deus não tem culpa do nosso sofrimento. Ele avisou, não erre, não peque. Lá para Adão. Ah, pastora, mas porque Adão sofreu, daí eu tenho que estar sofrendo? É porque nós somos descendentes dele, então entrou no sangue humano. Só que para tudo isso tem um plano maravilhoso, que é Jesus, o sangue de Jesus, que nos livra dessa culpa do pecado. Só que enquanto estivermos nessa vida ainda, o nosso corpo físico, humano, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. E estando sujeitos ao pecado, nós sofremos. Então Deus nunca pecou, então não questione Deus, porque muita gente diz, mas por que Deus permitiu? Deus é tão bom, por que Deus permitiu? Por que Deus permite que crianças inocentes morram em guerras, em acidentes, em tragédias? Não, mas não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade do ser humano. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, esse questionamento que nós temos que fazer quando estamos sofrendo, não é questionar a Deus e querer culpar a Deus, de forma alguma. Mas nós temos que nos voltar para nós mesmos e dizer, espera lá, o que eu estou fazendo que esse sofrimento veio para mim? Porque se eu sei que o sofrimento é por causa do pecado e eu estou sofrendo, então é porque o pecado está fazendo isso comigo. Deus não tem culpa, eu sou culpado. Entendido até aqui? Amém? Então nós temos que nos voltar para nós mesmos e entendermos. Nos corrigirmos, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado, mudarmos de vida e somos livres daí. Porque Jesus morreu para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado, para nos livrar de toda dor. É claro que enquanto estamos nesse mundo, vamos passar por dores, por sofrimentos. O mundo jaz no maligno, Jesus falou. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Então nós estamos apenas vivendo aqui, até o Senhor vir nos buscar. Amém? Quem é que está esperando Jesus vir nos buscar aqui? Amém. Graças a Deus. Então, olha só. Quando uma pessoa que já tem o entendimento de o que é servir a Jesus está passando por sofrimento, ela vai compreender e tentar entender o que ela fez, o que ela está fazendo, que tem uma dificuldade ali incomodando ela. Então nós temos que nos corrigir. Temos que nos corrigir, porque somos pecadores. E isso todos os dias. Todos os dias nós pecamos, irmãos. Não tem um ser humano sequer que diga assim, hoje eu não pequei. Pecamos. É claro que não vamos cometer pecados terríveis, como algumas pessoas acham que pecar é só matar, roubar. Não. Mas a gente peca em pensamento, a gente peca em palavras, a gente peca em atitudes, a gente peca quando murmura contra as coisas que estão acontecendo. Domingo eu falei aqui também que quem murmura, reclama da vida, está adorando o diabo. Então, por mais que você esteja em dificuldade, não reclame. Mas tente descobrir, não, pera lá, o que é que está causando esse meu sofrimento? Eu tenho que me corrigir, porque o pecador sou eu, não é Deus. Amém? Então pense assim. Então a pessoa se volta para Deus e para ela mesma, e Deus dá coragem para poder ficar livre, enfrentar o sofrimento que for e alcançar vitória em nome de Jesus. Isso a pessoa que já tem Jesus, o salvo. E o não salvo, aquele que ainda não tem o entendimento. Como é que reage numa situação difícil da vida? Por exemplo, morre uma pessoa da família. Aí, essa pessoa que não tem entendimento vai dizer, mas por que Deus permitiu? Deus não me ama. Mas não é assim que deve ser. Então, aquele que não teve o entendimento ainda, vai endurecer o seu coração. Vai endurecer mais o coração e rejeitar a Deus. Porque daí fica culpando a Deus pelo que aconteceu. Então, seja qual for a área da vida, Deus não é culpado. O único culpado somos nós. Amém? Então, olha só, o que já tem o entendimento, que já tem Jesus, volta-se para Deus e para si mesmo e procura entender o que é que está errado e procura resolver. Com a ajuda de Deus, é claro. E aquele que ainda não tem entendimento, endurece o coração, murmura, reclama, diz por que Deus permitiu, por que Deus fez isso comigo, mas Deus não me ama, mas Deus não sabe que eu existo. Então a pessoa endurece mais ainda o coração por causa do sofrimento que está passando e rejeita a Deus. Você já deve ter visto pessoas assim que numa hora de muita dor, de muito sofrimento, se afastam de Deus, mais do que já estão. E isso então é errado, né? Nós temos é que nos aproximar de Deus e nunca nos afastar. Novamente, então, como que eu vou usar o salvo e não salvo, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Como que um salvo age no sofrimento? Uma outra forma. Eu já dei aqui uma introdução no primeiro assunto, mas ela se faz então perguntas importantes, a quais nós não teríamos tempo para fazer, se tivesse tudo bem na vida. Veja só, quando está andando tudo bem na tua vida, na minha vida, nós não paramos para meditar muitas vezes, nós não paramos para pensar as coisas. Agora, quando acontece alguma coisa errada, aí sim, a gente para, pensa, observa, se aproxima de Deus e diz, o que é que eu estou fazendo de errado? Né? Então, se não fosse assim, o sofrimento não seria útil, mas o sofrimento se torna útil quando nós fazemos essas perguntas que nós só fazemos quando estamos no sofrimento. Se está tudo bem, você não vai fazer essas perguntas. Como o que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou agradando a Deus? Eu estou desagradando a Deus? Eu fiz alguma coisa que não devia fazer?
Então, se está tudo bem, você não faz essas perguntas para você mesmo. É ou não é? É, né? Está tudo bem, graças a Deus. Mas quando dá um probleminha, você diz, não, eu tenho que tirar um tempo para ver o que está acontecendo comigo, para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para ver se o erro está em mim e vou mudar, né? Então essa é outra forma que a pessoa salva age. E aquele que ainda não conhece Jesus, então, quando o sofrimento vem, ele recusa a fazer esse tipo de pergunta para si mesmo e deixa de aprender muita lição na vida. Então, deixando de aprender muitas lições na vida, né? Deixa de aprender coisas que seriam úteis para o resto da sua vida. Por quê? Porque não para pensar, não analisa, não procura saber, não, mas se isso aconteceu é porque teve um problema mais antes, mais tarde. O que aconteceu? Então, as pessoas têm que fazer essas perguntas para si mesmas e fazer com que os sofrimentos se tornem úteis para o nosso crescimento. Mas quem ainda não tem o entendimento de ser de Jesus, não vai fazer essas perguntas. Vai culpar a Deus, vai culpar muitas vezes a si mesmo, né? E vai se afastar mais de Deus. Então, é a forma diferente. Por isso que Deus disse, vai ver a diferença entre o justo e o injusto. Entre o justo e o ímpio. Ou entre o salvo e o não salvo. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Seja qual for o problema que você está enfrentando na tua vida, que eu venha enfrentar, nós temos que fazer as coisas certas. Aprender com o sofrimento. É crescer. Crescer na fé. Crescer no conhecimento, na graça de Deus. Então é o crescimento espiritual. Mas aquele que ainda não tem o costume de ler a Bíblia para aprender a palavra de Deus, ele vai culpar a Deus. Porque na hora dói tanto, às vezes, que ele não consegue assumir a própria culpa, mas tem que jogar a culpa em outro. Lembram do que Adão fez quando ele pecou? Deus perguntou, por que você comeu, Adão, se eu disse que não era para você comer desse fruto? E ele disse, a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu o fruto e eu comi. A culpa que era dele, ele jogou na Eva. Daí Deus perguntou para Eva, por que você comeu o fruto? Por que você fez isso? Ah, a serpente me enganou. Então o ser humano tem isso dentro de si mesmo. Jogar a culpa em outros. E nunca assumir. Só vai assumir os próprios erros aquele que tem o discernimento, que tem a capacidade de entender que o sofrimento veio pelo pecado. E o pecado traz a morte. Então eu tenho que estar na presença de Deus para não pecar. Amém? Pastora, mas alguém pode não pecar? Jesus nunca pecou. Nós temos que ser parecidos com Ele. Mas nós pecamos. Porque somos pecadores, nascemos pecadores. Mas só que tem diferença de pecar no nosso dia a dia, por acidente, por fazer... quando vi, já fiz, já falei, não devia ter falado, mas já falei, pequei. Corre para o Pai, confessa em nome de Jesus, pede perdão e Ele perdoa. Mas tem diferença de você pecar porque você não vigiou, daquele que peca porque gosta de estar no pecado. Então tem diferença. Estar no pecado porque gosta e pecar porque é pecador. Entendido isso, meus amados? Amém? Então veja só, é maneira diferente. Uma pessoa que não quer se aproximar de Deus faz assim. Pastora, mas eu estou aqui na igreja, então eu quero me aproximar de Deus. Uma mosca bem grande aqui, gente. Foi para ir para vocês agora. Nós temos que nos aproximar de Deus. Mas eu estou aqui, pastora. Então eu estou querendo me aproximar de Deus. Amém, graças a Deus. Então por isso que nós temos que aprender.
Eu aprendo junto com vocês. Eu tenho que aprender, eu também sou gente, eu também sou ser humano, a mosca voltou. Eu também sou ser humano. Então o sofrimento é útil para aquele que tem o entendimento da palavra e o sofrimento é prejudicial para aquele que ainda não tem o entendimento de que o sofrimento vem por causa do pecado. Ficou entendido isso? Amém? Outra maneira, né, de o justo agir quando está sofrendo. Através do sofrimento, nós somos preparados para nos identificar e confortar outras pessoas que estão em sofrimento. Como assim? Aquilo que eu já vivi na minha vida, que eu já sofri, agora passou, então agora eu já sei como ajudar alguém que está passando pela mesma coisa que eu passei. Então o sofrimento é útil por causa disso. Também. Se eu já passei uma situação difícil em determinado assunto, agora eu posso aconselhar, eu posso dar opiniões, eu posso explicar situações para alguém que está passando o mesmo problema que eu já passei. Então o sofrimento é útil, sim. Né? O sofrimento é útil para quem já tem Jesus no coração e vive para Ele. Agora, aquele que não tem Jesus, como é que vai agir? Ele vai fazer com que ele mesmo se torne mais egoísta e mais egocêntrico. O que é isso? A pessoa então passou pelo sofrimento, por exemplo, passou por um divórcio, uma situação difícil no casamento. Aquele que já tem Jesus e já passou por isso, vai aconselhar aquele que está passando. E vai dizer, olha, calma, entrega nas mãos de Deus, tudo vai dar certo. Vai aconselhar. Mas aquele que ainda não tem o entendimento, ele vai dizer o quê? Eu me virei, eu passei por isso, então se vire também. Quer dizer, se torna mais egocêntrico, só ele importa. Só a pessoa que tem razão é egoísta. Então é a diferença de um para o outro. Entendido? Amém? Outra coisa. Quando um justo então está passando por um sofrimento, ele abre o seu coração para ser ajudado. Então nós falamos que nós vamos ajudar. Mas se daí, no caso, é você que está passando por uma situação difícil, você vai aceitar ajuda. O que não conhece a palavra ainda, vai rejeitar a ajuda das pessoas. Por quê? Porque ainda não tem aquele entendimento de que Jesus disse que nós somos todos iguais. E de que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então não vai aceitar. Vai rejeitar e vai dizer, deixe para lá. Quem é você para me ajudar? Quem sabe você já tem ouvido essa frase. Às vezes você vai aconselhar alguém, você vai ajudar alguém, e alguém te diz, mas quem é você para me ajudar? Olha tudo que você já fez na vida. Quanta coisa errada você já fez. E agora que está querendo dar uma de santo, vindo me corrigir? Por quê? Porque é egoísta. Porque é egocentrista, ou seja, é só ela que importa. Então vai rejeitar o auxílio das pessoas que querem ajudar, que podem dar conselhos porque já passaram por isso. Então tem a diferença. Outra coisa. Aquele que já tem o entendimento da palavra está pronto para aprender com Deus, que é digno de toda a nossa confiança. Olha só. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim, vocês os crentes, né? Nós os crentes, como costumam falar, tudo para vocês é Jesus, é aleluia, glória a Deus, é amém, se está sofrendo, mas está rindo, não entendo como é que pode estar sofrendo e está rindo. Mas é justamente isso, porque nós entregamos nas mãos do Senhor e confiamos que Ele vai nos ajudar.
Então, se nós entregamos o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa situação nas mãos de Deus, não existe pessoa melhor para nos ajudar do que Deus. Então, sossega, ri, brinca, se alegra. Não estou dizendo que não passamos por momentos tristes. Claro, o choro é natural, né? Mas não é viver naquela tristeza, não é viver naquele choro. Então, estou feliz mesmo com o problema, porque a minha felicidade, a razão da minha felicidade é saber que a minha alma está salva em Jesus. Amém? Então, por isso as pessoas não entendem porquê, e daí começam a falar, vocês é só Bíblia, 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 Bíblia. Amém, que seja só Bíblia mesmo. Não existe coisa melhor do que a palavra de Deus. Então é Bíblia mesmo, né? Então nós entregamos tudo e deixamos que Deus nos ensine e nos dá confiança para nós ter o entendimento de que está na mão do Senhor, está no melhor lugar que poderia estar. Mesmo que a nossa situação, que ao nosso redor esteja cheio de problema, mas quem tem Jesus enxerga lá além do problema. Então o problema pode ser enorme, pode ser grande. Às vezes as pessoas dizem, porque você fala assim, porque você não conhece meu problema. Não tem problema maior, irmãos, do que Deus. Deus é maior do que tudo. Então nenhum problema, por mais difícil que seja, não se compara à grandeza de Deus. Amém? Então por isso nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque é nele que está a nossa confiança. A nossa confiança está nele. Sabe um exemplo de quando o bebezinho está começando a caminhar, e daí vem o pai e diz assim, vamos usar o exemplo aqui. A criancinha está aqui em cima, né? O pai está ali embaixo. Estende os braços e diz, vem, pode vir. A criancinha se joga. Joga ou não joga? Joga, né? Porque ela confia que o pai não vai deixar ela cair no chão. Confiança. Então é assim que nós temos que agir também, na nossa vida, no dia a dia, em todo minuto. Estou com problema, não, mas espera lá, Deus é maior. E se Ele disse que eu posso me colocar inteiramente nas mãos dEle, então eu vou me jogar e Ele não vai deixar eu cair. Entendido? Isso é fé. Isso é fé, é saber que o Pai está nos guardando. A criancinha não vai perguntar nem por um momento, pai, mas e se o Senhor não conseguir me pegar? A criança não pergunta isso, ela acredita e se joga. A mesma coisa temos que fazer com Deus. Acredito que Deus está me guardando, então vou fazer a minha parte, e o que eu não puder fazer, Deus faz por mim. Amém? Mas a pessoa que ainda, infelizmente, não entendeu como Deus é maravilhoso, ela vai rejeitar o fato de que Deus pode fazer com que surja algum bem da calamidade, do problema, da situação difícil. E Deus é especialista, irmãos, a transformar problema em bênção, a transformar maldição em bênção. Deus é especialista nisso. Eu ouvi uma frase alguns anos atrás, que eu não esqueci mais, nem lembro quem é que falou, mas eu ouvi que diz assim, que Deus é especialista em reciclar lixo. Vocês concordam comigo? Nós, pecadores, somos lixo diante de Deus. Mas Ele é especialista em transformar lixo em luxo. Amém? Então, somos nós. Irmãos, sem Jesus, nós não prestamos, nós não valemos nada, nós não somos ninguém. Nós somos o pó o pó do pó, podemos dizer assim. Mas mesmo nós não valendo nada, Jesus nos transformou. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos transformou e Ele disse, agora a dívida que vocês tinham com o Pai está paga. Então agora vocês têm valor. Sabia que nós temos valor?
Não que nós vá sair por aí esbanjando, dizendo somos melhor que o outro. Não é esse valor que eu estou falando. É o valor de que se nós não tivéssemos nenhum valor, Jesus não teria morrido por nós. Por que que ele iria morrer por alguém que ele não estaria amando? E ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores. Então ele é especialista em transformar lixo em luxo. Ele faz uma reciclagem maravilhosa, né? Pare um pouquinho para pensar aí agora e lembre, o que você fazia antes de você conhecer Jesus? Quanta mentira você falou? Eu digo você, mas eu estou me incluindo, tá? Quanta mentira nós falamos, quanta coisa errada nós fizemos. E agora? Agora nós somos imagem e semelhança de Deus. Então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena deixar tudo nas mãos dele e dizer assim, Senhor, minha vida é tua, faça de mim o que o Senhor quiser. Porque ele nunca vai fazer uma coisa errada para você. Ele nunca vai querer te prejudicar. Amigos, irmãos, é importante a gente ter? Claro que é. Irmãos em Cristo, é importante, a Bíblia fala disso. Mas quando se trata de confiar plenamente a sua vida, a sua alma, é só para Jesus. O verdadeiro amigo é Jesus. Se você contar para ele o que você está vivendo, amanhã você pode ter certeza que ninguém está sabendo, porque ele não vai sair fazendo fofoca. Mas se você contar para uma pessoa, que muitas vezes você pensa que pode acreditar nessa pessoa, amanhã Correia Pinto está sabendo da tua situação. É assim ou não é? Jeremias 17 diz, maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Então a nossa confiança tem que estar em Jesus. Então por isso, meus amados, que aquele que já tem o entendimento de como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, se entrega totalmente a Deus e diz, confio no Senhor. E aí as pessoas dizem, eu não entendo como é que vocês podem dizer que confiam. Que deixa tudo nas mãos de Deus. A gente deixa porque Ele é bom. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente pode se entregar. É o bebezinho pulando do lugar mais alto que for, mas sabe que o pai vai segurar. E aquele que não tem Jesus, ainda que não conhece o amor de Jesus, rejeita, né? Quer dizer, pensa assim, não, mas isso é uma calamidade, isso é uma tragédia. Como que pode surgir algo bom disso que aconteceu de tão ruim? Mas se Deus é especialista em transformar as coisas, por mais ruim que seja o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, o que aconteça ainda, Deus nos guarda. E nada é maior do que Ele. Então entregue todo o teu coração, todos os teus problemas, toda a situação que você passa, entregue para o Senhor. Ele é o único que pode, né? Pode nos ajudar. Outra coisa que fazemos, quando já temos o entendimento de que é servir o Senhor, é perceber que nós podemos nos identificar com o sacrifício de Jesus na cruz, com o sofrimento dele na cruz. Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto que você não sabe o que eu estou passando. Dói muito, machuca, humilha, envergonha. Ninguém passa por isso, só eu. Será? Nós temos que lembrar que nós tivemos alguém que sofreu tudo por nós. Então o maior sofrimento foi o dele. A maior dor foi a dele. O maior desprezo foi o que ele recebeu. Jesus foi humilhado por nós, foi envergonhado por nós. As pessoas acham assim que foi só, Jesus foi crucificado ali, morreu, pronto. Não, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. Até na sua forma humana, ele foi envergonhado a ponto de ser crucificado nu. Jesus foi crucificado nu. As imagens que a gente vê por aí, que Jesus está com um pano enrolado, é mentirosa. Jesus foi crucificado nu, por mim e por você. Como se já não bastasse todo o sofrimento físico que ele estava sentindo,
também agora essa vergonha, por quê? Porque a sua mãe estava ali perto, vendo ele nu. Os seus parentes estavam ali, vendo ele nu, ser crucificado. Então, todo sofrimento e vergonha maior, quem passou foi Jesus. Então, quando nós passamos por sofrimento, nós temos que dizer assim, realmente está doendo? Dói, estão me desprezando, estão me humilhando, estão me machucando, estou sofrendo, mas o sofrimento maior foi o de Jesus na cruz por mim. Então daí nós começamos a entender a utilidade do sofrimento na nossa vida. Mas quem ainda não tem esse entendimento, não vai se identificar com o sacrifício de Jesus. O que vai acontecer? Vai acusar de Deus de ser injusto e dizer, por que permite que eu sofra tanto? E o pior que não fica às vezes só para essa pessoa. A pessoa começa a sair contando para os outros que Deus não ajuda, que Deus não faz, que Deus não existe. A gente vê muito hoje em dia por aí na internet, pessoas que vão para a internet para dizer que não acreditam em Deus, para dizer que Deus não existe, para dizer que são ateus. Então, além de prejudicarem a si mesmos, influenciam os outros, fazendo com que os outros também acreditem no que ele acredita, dizendo que Deus é mau, que Deus é injusto. Então essa é a diferença do justo e do injusto. O justo vai se identificar com o sacrifício de Jesus, e o injusto vai fazer com que as pessoas vão atrás do ódio que ele tem por Deus. Ah, pastora, mas tem gente que odeia Deus? Tem gente que odeia Deus. É a mesma coisa, irmãos. Lembrando agora de uma situação assim, um pouco divertida, mas o ateu, aquele que diz que não crê em Deus, aquele que diz que Deus não existe, quando se vê em muita dificuldade, por exemplo, eu vi um exemplo que foi citado, que tinha um ateu no avião e o avião estava prestes a cair. Aí o que é que ele fez? Ah, meu Deus! Tá, mas se é ateu, como é que vai agora falar de Deus? Mas isso acontece. Então, pessoas que fazem com que os outros acreditem que Deus não existe, mas que quando chega na hora da morte, essa própria pessoa vai querer dizer, Deus existe. Porque Deus existe, não tem outra explicação. Mas Deus não se pode provar, pastor, a ciência não prova Deus? Claro que não. A ciência não prova Deus, nós cremos em Deus através da nossa fé. Ciência não prova que Deus existe, mas também não consegue provar que Deus não existe. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, aquele que não acredita, e que talvez até acredite, mas não tenha ainda o entendimento, vai reconhecer ali na hora do sofrimento, dizer que Deus é injusto, e vai influenciar os outros para pensar assim também. A última coisa que eu quero usar aqui como exemplo. Aquele que é justo, aquele que já tem Jesus como Senhor e Salvador, entendam aqui, irmãos, que quando eu falo justo, é porque foi justificado pelo sangue de Jesus, ou seja, aceitou Jesus como Salvador, o sangue que Jesus derramou na cruz nos justifica, nos torna justos. Não que nós sejamos melhores que as pessoas, não, nós temos é que orar, para que as pessoas também tenham entendimento e aceitem o sacrifício que Jesus fez. Então, ser justo é isso, é ser justificado pelo sangue de Jesus. Então, o justo, quando está passando por sofrimento, o sofrimento se torna útil para essa pessoa, porque ele fica sensibilizado também com o sofrimento neste mundo. Então, aquele que já tem Jesus no coração não consegue ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa doente, uma pessoa passando fome, uma pessoa passando sede, e não se... faltou a palavra agora, não se comover, não ficar triste com isso. Sofre, dói, porque é um ser humano que está ali sofrendo. Então nós nos sensibilizamos com isso.
E não adianta só se sensibilizar, tem que fazer alguma coisa, né, para ajudar. Mas aquele que ainda não foi justificado, então, se recusa a estar aberto a ajudar qualquer outra pessoa numa situação difícil. E o que Jesus falou foi que novo mandamento vos dou. E aí ele começa a dizer que temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como Ele nos amou. Eu falei isso aqui terça passada, foi? Então, vou repetir aqui. O mandamento, né, no Velho Testamento dizia o quê? Amai o próximo como a si mesmo. Mas se você não ama nem a você mesmo, como é que você vai amar o próximo? Então veio Jesus e disse o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como eu vos amei. Então nós temos que amar as pessoas como Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e como Ele nos ama hoje. Pecadores que eu digo sem se converter, né? Depois da conversão somos pecadores. Vamos só ser glorificados no momento que nós deixarmos essa vida, ou na morte ou no arrebatamento da igreja. Mas aquelas pessoas que ainda não foram justificados, então, se recusam a estar abertos a qualquer mudança na vida de outras pessoas. Se vire, estou nem aí para você. Ficou entendido isso, meus amados? Então tem diferença. O pecado trouxe a morte. O sofrimento veio por causa do pecado. Mas o sofrimento é útil para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, porque vai nos fazer repensar, vai nos fazer entender o que é que eu posso fazer para mudar, o que é que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus, como que esse sofrimento vai me ajudar a louvar mais a Deus, a viver mais para Deus. E aquele que ainda não foi justificado, o sofrimento é muito prejudicial. Porque ao invés de glorificar a Deus pelo que está passando e pela certeza da vitória, aquela pessoa vai falar mal de Deus. E vai fechar o coração e não vai permitir que o Espírito Santo entre. Então essas são algumas, né, das diferenças do justo e do injusto. Mas se nós fôssemos falar aqui, para falar tudo a noite inteira seria pouco. Né? Mas ficou entendido isso aqui então? Amém? Nunca deixe que teu coração fique endurecido. Porque um coração endurecido, Deus não pode agir. Ele quer agir no nosso coração. Quando nós nos aproximamos dele e dizemos: Senhor, minha vida é tua. Faz de mim a sua vontade. Já falei aqui também que uma das orações mais difíceis de se fazer é essa. Se cumpra a sua vontade, ó Deus, na minha vida, e não a minha. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, e quer, mas Deus está dizendo, mas não é o correto, você vai sofrer com isso. Mas a pessoa insiste tanto, né, que daí Deus age como ele agiu no coração de Faraó. Faraó já tinha o coração endurecido, o que é que Deus fez? Agiu em cima daquela dureza de coração e disse: então tá, você já tem o coração endurecido, eu vou endurecer mais ainda. E vou mandar as pragas para te mostrar quem é o verdadeiro Deus. Então que nós nunca venhamos a passar por isso. Não endureça teu coração. Aceite a palavra de Deus. Aceite o Senhor Jesus com todo amor no teu coração. E entenda que todo sofrimento que você possa estar passando, ou que venha a passar algum dia ainda, é o resultado do pecado. Porque nós somos pecadores, porque descendemos de Adão. Mas que Jesus morreu na cruz para nos livrar dessa consequência do pecado. Então nós somos pecadores, mas vai chegar o dia que está próximo, graças a Deus, que Jesus vem nos buscar, que nós daí vamos estar livres do pecado para todo sempre. E livre do sofrimento para todo sempre. Olha só, por que no céu não tem sofrimento? Porque aí lá o pecado não vai existir mais. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?
Amém?